Oi, bom dia. Eu sou a doutora Antônia Laine Mota. Eu atuo no direito de saúde suplementar, também de saúde pública. E eu queria aqui fazer um alerta para os familiares de crianças. Inicialmente para os familiares de crianças. Os pais sempre esperam o tempo certo da evolução das crianças. Então eu fiz aqui alguns tópicos para poder fazer alguns alertas. Que seriam o quê? O tempo certo de falar, o tempo certo de andar, o tempo certo da primeira comida. Então, sempre existe um período que se tem algumas expectativas da evolução da criança. Então, se passar esse período dessas expectativas que o médico estipula, a ciência estipula, você procure o pediatra e explique algumas situações que você observou diferente dos seus filhos. Eu estou falando especificamente aqui para os casos de autistas, mas nem sempre. Também tem algumas doenças sérias, algumas síndromes, que se constatada inicialmente os 4, 5 meses, salvam a vida da criança. Salva a vida da criança, salva a qualidade de vida da criança e salva toda a independência da criança. Então, não está comendo no tempo certo, não está com a mastigação, começou a falar e parou, andou, brinca, dá a função errada para os brinquedos, entendeu? Então, você procure o seu pediatra e converse com o pediatra, informe o que você observou e peça um encaminhamento para o neuropediatra, porque daí começa uma saga com os planos de saúde, né? Também com a saúde pública. É um encaminhamento para um especialista. Nunca aceite alguém que não seja especialista. No caso específico, você vai solicitar encaminhamento para um neuropediatra. Não é um neurologista, não é um pediatra mais experiente, não é um psiquiatra, é um neuropediatra. Mas por que o neuropediatra? O neuropediatra tem uma familiaridade com o transtorno do espectro autista, tem familiaridade com os tratamentos que são prescritos. E tem muitos inexperientes que não têm tanta familiaridade. Mas na rede pública tem os melhores médicos, neuropediatras, e também esse neuropediatra está atendendo no consultório particular. E os planos não patrocinam a consulta. E os planos são obrigados, sim, a dar a especialidade necessária. Então, você vai ter que solicitar essa especialidade neuropediatra para o plano de saúde. Você vai abrir um chamado na ouvidoria, ou até mesmo, se dentro do período que a ANS estabelece não for encaminhado para o neuropediatra, aí o que você vai fazer? Você vai abrir uma reclamação na ANS, solicitando o neuropediatra. E ainda existe aqueles médicos que são intimidados pelos planos a não prescreverem o tratamento correto e muito menos o laudo. Se você já está sendo acompanhado pelo médico e o médico não fechou um laudo, procure outro médico. Porque é muito jovem. Não existe isso. Tem características que dá para se perceber inicialmente que caso típico de transtorno do espectro autista. E o médico também pode dar um laudo que seja sugestivo para o TEA. Para quê? Para os familiares já iniciarem o tratamento com a criança. Então, é necessário solicitar o tratamento correto. Então, como é que você vai conseguir um tratamento correto prescrito? Com um médico especialista que entenda dos tratamentos. Porque aí daí começa o grande erro. Você não tem a prescrição, um laudo médico com todos os tratamentos corretos. Você tem um laudo, talvez, com a prescrição de terapias generalizadas, que não vai te ajudar. Vai custar o tempo dos familiares, vai custar o tempo da criança, e tempo aqui é o que a gente corre. A gente corre contra o tempo para a evolução da criança. Então, todo o tempo custa muito caro para uma criança. Todo o tempo custa demais para os familiares. Tanto pela demora, porque não é fácil assim, o plano não vai te dar de cara esses tratamentos especializados. Entendeu? Então, se você tiver alguma dúvida da solicitação junto ao plano de saúde pelo médico especialista,
você fala aqui comigo, manda uma mensagem que eu mando um modelo para você estar encaminhando para o plano de saúde solicitando um médico especialista. E dar seguimento a essa situação, que é o que? O atendimento correto, que as crianças têm direito, que os pais têm direito, que o plano de saúde deve oferecer. Então, vamos ficar bem atentos, vamos cobrar. Eu tenho vários casos que os familiares chegam, os pais, a mãe ou o responsável, que a criança não tem um laudo fechado, ou então demorou a fechar o laudo e tem prescrições de terapias genéricas, tipo fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicólogo, só que não diz o tratamento direcionado para aquela criança, para o terapeuta desenvolver com aquela criança. Então, isso configura o quê? Total despreparo do profissional, que não vai estar direcionando o tratamento correto para as crianças. E quanto mais cedo, certamente a criança vai poder ter uma evolução maior.